Quando você começou a se interessar por mitologia? Foi bem cedo. Eu não vou saber precisar quando foi, né? Mas já quando eu era bem jovem, né? Na pré-adolescência, assim, eu já gostava de mitologia. Eu tive um irmão que ele foi muito incentivador, indiretamente, de muitos dos meus interesses, né? Especialmente mitologia. Ele gostava muito, era professor de história, então lá em casa era um campo fértil para esse tipo de interesse, né? De cultivar esse tipo de interesse. E também eu sou de uma geração em que os desenhos animados eles acabavam fazendo referências indiretas a essas coisas, né? Acho até que eu falei disso na outra entrevista, não foi? Não que os desenhos hoje não façam, mas antigamente era diferente, né? Me aprofundar mesmo foi depois que eu comecei a jogar RPG. Que lá pelos meus 17 anos, aí eu comecei a gostar, por intermédio da prática do RPG, eu comecei a gostar de ler mais. Aí foi fundamental. E também na faculdade, né? Na faculdade de letras a gente tem uma matéria chamada Cultura Clássica, em que a gente aprende um pouco sobre cultura romana, cultura grega, e aí acabou levando a mais aprofundamento do tema também. Por que há tanta ligação da mitologia com o RPG? O RPG ele pega diretamente em qualquer tipo de mito, né? Mesmo os RPGs que tem como temática coisas mais modernas, eles não conseguem fugir, sempre não conseguem fugir de uma fonte poderosa como a mitologia. Não tem como fugir, porque todas as histórias que são contadas pelos RPGistas, pelos narradores, pelos mestres, elas, no fim das contas, encerram, mesmo que a pessoa não perceba, um determinado ensinamento que é ancestral para nós seres humanos. E essa coisa da contação de histórias, trazer dentro dela um ensinamento, moral ou não, ético ou não, histórico ou não, é base fundamental do mito, né? O mito ele surge também como uma forma de passar algum tipo de ensinamento, algum tipo de como é que eu vou dizer assim, formatização moral, né? Eu vou falar disso na palestra melhor, mas a relação é total, porque você vê que quando você pega um livro de RPG que você vai na parte dos monstros, dos inimigos, metade dos monstros é pelo menos baseada em monstros da cultura clássica, né? Greco-romana ou nórdica, o que seja. Qual jogo de RPG você prefere? É difícil dizer. O que eu prefiro, eu acho que você quer dizer estilo, né? Do tipo de... Eu gosto muito de fantasia medieval, né? Que é justamente uma amálgama de tudo que tem de mitologia, desde a antiguidade até um pouco além, na verdade, porque hoje em dia você tem estilos de jogo de fantasia medieval que misturam até com ciência, né? Tá aí os Reinos de Ferro, que não me deixa mentir, que é uma espécie de estilo medieval misturado com era a vapor, né, com tecnologia a vapor. Então, mas eu acho que é porque é fantasia medieval principalmente por causa das histórias do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, que são ponto de partida, por exemplo, para o primeiro RPG que existiu, que é o D&D. O Dungeons and Dragons ele é todo baseado na obra do inglês, do Tolkien, né, que é o escritor do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Você tem algum deus favorito, deus, herói? Eu gosto muito de uma deusa grega, que é Artemis, que é a deusa, ela se identifica com a lua, né, com a caça. Eu gosto muito, apesar que eu gosto de outras também relacionadas, né, como por exemplo a deusa Perséfone, que é a esposa do Hades, ela é bem interessante também. E uma que ninguém quase conhece, que é bem bizarra, aparece muito nos quadrinhos do Hellboy, que é a deusa Hecate, que era a deusa da bruxaria. Ela é bem bizarra, bem sinistra, né? Acho que tinha 3 faces ela, também identificada com a lua, né? Ou seja, as 3 fases da lua. Eu gosto muito, mas eu gosto de todos, né? Tem muitos, tem pra escolher.
Daqui a muitas gerações a gente pode estar em outro planeta já, quando o sol apagar, a gente ainda vai estar contando essas histórias e recontando e recontando. Peguem como, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco. Eu particularmente não gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Não gosto de Cavaleiro do Zodíaco por causa do método de narração, né? Aquela coisa muito demorada, os eventos demoram muito a acontecer, valoriza-se muito o diálogo em cima de um mesmo evento, mas eu acho maravilhoso. Eu acho que eu não lembro quem foi que criou o Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, mas eu acho que o cara, putz, é um gênio. Ele pegou uma história, aquelas histórias, todo aquele caldeirão de histórias mitológicas, e traduziu numa linguagem mais moderna para o adolescente, para o jovem, e fez o sucesso que faz. Porque eu era garoto, eu tinha até uns 17, 18 anos quando o Cavaleiro do Zodíaco foi lançado no Brasil, né? Na época, se eu não me engano, foi a TV Manchete, não é? Era a TV Manchete, canal 6, ainda existia, né? E fazia um sucesso estrondoso e até hoje tem fã. Eu imagino que passe em alguma emissora, não sei, eu não acompanho, mas eu acho ótimo. Eu acho que se você for procurar, em todos tem, em todas as histórias tem algum pezinho da mitologia lá. É só procurar direito. Se não da mitologia clássica greco-romana, tem de outras mitologias, como a mitologia japonesa. Eu não vejo Naruto, também não gosto, mas sei que, por exemplo, alguém já me contou, o Naruto dentro dele tem o espírito de essa coisa da raposa de várias caudas. Isso é fundamental na mitologia japonesa. As inúmeras caudas é como na mitologia mesopotâmica os pares dos chifres. Os deuses que tinham muitos chifres na mitologia mesopotâmica eram deuses muito poderosos, muito sábios. A mesma coisa na mitologia, a raposa de várias caudas denota uma capacidade mística e um saber muito, muito profundo, né? É como se fosse a evolução, né? Tem 2 caudas? Não, é fraquinho, tem que ter 9. O que você acha sobre os livros adultos e infanto-juvenis que abordam a mitologia nórdica, grega, todo tipo de mitologia? Eu acho que, como eu disse, eu acho ótimo. Eu acho que enquanto a gente estiver falando de cultura, enquanto você puder ir numa livraria, ir a um evento, ligar a televisão e ver um filme em que essas coisas todas são aproveitadas, ou reaproveitadas, ou recontadas, é ótimo. Mas muitas vezes é difícil separar o joio do trigo, tá? Não que eu seja aqui o crítico, o regulador, o que é bom, o que é ruim. Quem tem que fazer essa definição, quem tem que estabelecer se é bom ou ruim é o apreciador, é o espectador, é o leitor. Mas particularmente eu acho que ainda tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas ruins que são mal feitas, né? Que você percebe que são feitas só para vender. E tem outras coisas que não, que são feitas para vender, mas que são de boa qualidade. Aí você vê, o Harry Potter fez um sucesso estrondoso, né? Mas não era só o Harry Potter que tinha de bom. Vê que o Percy Jackson é de extrema qualidade, apesar dos filmes péssimos. Aí que tá. São livros muito bons e o filme estragou a série. Mesmo o 2, mesmo o Mar de Monstros não é grande coisa, tá? Tem uma que eu gosto muito, que também é do mesmo autor, é o do Rick Riordan, são dos irmãos Kane. As Crônicas dos Kane. Pô, eu acho que as Crônicas dos Kane são mais interessantes até do que Percy Jackson, porque da greco-romana, da mitologia greco-romana, a gente já conhece um bocado, e da mitologia egípcia nem tanto. E ele é muito preciso e ele leu muito bem a mitologia egípcia. Eu sei porque eu li. Eu não li o Percy Jackson todo, mas eu li as Crônicas dos Kane toda. E eu fiquei super empolgado, porque a pesquisa é muito bem feita, a história é muito bem contada e os símbolos estão muito bem postos nos lugares que devem. Ele não desvirtua a identidade de um determinado Deus em função de contar a história se constrói em função de passar esses símbolos. Eu achei muito bom, muito bom. Há um interesse maior pela mitologia gerada pelos jogos de RPG? Sim, é como eu sou um exemplo de uma... Eu já falei aqui, né? Com 17 anos eu não gostava de estudar, não gostava de ler, eu não gostava de nada, né? E quando eu comecei a jogar RPG, aqueles pequenos interesses que eu tinha, né, afloraram, porque foi o espaço em que eu podia praticar esses interesses
sem sofrer preconceito até. Porque o RPGista, hoje em dia é fácil, vocês começam a jogar RPG, hoje em dia vocês têm todo o suporte. Mas na década de 90, começar a jogar RPG na década de 90 era complicado, porque ainda havia muito preconceito, né? Até por causa daqueles casos de pessoas que iam pro cemitério fazer besteira e dizendo que estavam jogando RPG e não estavam praticando sua própria perversidade, né? Com a desculpa. E o RPG e o interesse pela mitologia e pela cultura em geral, ele é muito, como é que eu vou dizer assim? Ele traz uma possibilidade de aproveitamento muito grande. Não é à toa que existem muitas pesquisas em faculdade de pedagogia sobre RPG e educação. Que o RPG é um bom veículo para trabalhar a educação formal. É por isso, porque quando você joga RPG, você se diverte utilizando um conhecimento sobre determinada cultura ou culturas. O chato é que às vezes a pessoa não usa bem, mas aí é problema da pessoa, né? Eu particularmente comecei a gostar muito de cultura e muito de pesquisar sobre cultura e sobre diversos temas por causa do RPG. Eu lembro que uma vez eu mestrei uma aventura de ficção científica e eu não sabia nada sobre astronomia. E para fazer uma aventura interessante, eu comecei a pesquisar sobre astronomia. E aí acabei aprendendo algumas coisas que eu não sabia, que eu deveria ter aprendido na escola. Mas como escola é uma coisa chata, eu não aprendi. Como foi a sua vida acadêmica? Foi maravilhosa. Quando eu realmente entrei na faculdade que eu queria e comecei a estudar o que eu queria, foi maravilhosa. Eu sei que, por exemplo, eu como professor, para mim é quase que uma obrigação assim, falar, faça faculdade, né? Mas eu particularmente não acredito que a pessoa só vá ser feliz se fizer faculdade. Eu acho que existem inúmeras formas de você ter uma profissão, você se realizar profissionalmente e em sua vida, sem que você se obrigue a fazer faculdade. Mas quando você faz uma boa faculdade, você entra em contato com uma esfera de possibilidades maior. Você vai ter possibilidade de ouvir outros discursos que não são os discursos do dia a dia. Você pode se decepcionar, né? Você pode se decepcionar e muito. Mas se você tiver calma, tolerância e tranquilidade, você vai aproveitar. Tem que estar com os ouvidos e os olhos bem abertos, escutar mais do que falar. O problema é que muitas vezes a gente vai para a faculdade e quer falar muito, quer se expor muito, quer participar e aí acaba confundindo. Mas particularmente a minha vida acadêmica foi muito boa, porque quando eu saí do ensino médio, a minha mãe queria que eu fosse engenheiro. Só que eu não ligava para os estudos, né? Eu fiz um ensino médio muito ruim mesmo. E aí não deu certo a faculdade que eu segui. Por fim, eu fui acabar na faculdade de geologia, né? Tive que abandonar por uma série de problemas pessoais. E fiquei uns 8 anos sem estudar. Depois eu voltei a estudar, aí fui fazer letras. E fui fazer letras procurando uma profissão. Eu gostava de estudar. Aí, quando eu comecei a estudar letras, eu vi os meus primeiros sucessos na vida escolar, eu falei, bom, é aqui que eu tenho que ficar, eu sou bom nisso, eu descobri minha vocação. Foi depois de ir para a faculdade que eu descobri minha vocação. Às vezes a pessoa vai para a faculdade e acaba se decepcionando, porque não era aquela vocação. Mas felizmente, quando eu entrei na faculdade de letras, eu descobri minha vocação. Eu fiquei contente, foi maravilhoso, tive ótimos professores, tive bons colegas, maus colegas, mas correu tudo bem, eu consegui terminar no tempo que tinha que terminar e assim que eu terminei a faculdade eu consegui fazer concurso, virei professor logo, foi muito bom. Não me arrependo, muito pelo contrário. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. Você já fez ou gostaria de fazer alguma especialização sobre mitologia? Sim, eu na verdade tenho pós-graduação em literatura infanto-juvenil, né? que trabalha um pouco nesses temas também, né? Num nível ou em outro. Mas gostaria sim de fazer uma especialização. Eu gostaria de fazer um mestrado em folclore, mas já me disseram que para fazer mestrado em folclore eu vou precisar fazer aquela faculdade que tem lá na URCA, que é o único lugar no Rio de Janeiro que tem um curso de mestrado em folclore.
que é a Escola de Estudos Sociais da Escola de Educação, uma coisa assim. Como eu moro em Nova Iguaçu, a UFCA é muito longe para mim, então por enquanto eu não vou me planejar para fazer isso não, mas gostaria. Acho que seria muito interessante se esses conhecimentos todos fossem mais acessíveis para os estudantes, né? Mas é difícil, a gente vive num país que, por mais que haja vaga na faculdade hoje, por mais que haja bolsa de incentivo a mestrado, a doutorado, ainda existe uma espécie de bacharelismo aristocrático no nosso país, né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela é formada pela UERJ, ela deu aula na UERJ como contratada, mas durante muito tempo ela não conseguiu fazer mestrado na própria faculdade em que ela se formou. Que existe uma espécie de preferência pelos discípulos do cara que é o coordenador daquele curso na universidade. Então é complicadinho, não é que seja difícil, há a possibilidade, mas eu acho que ainda existem certos entraves, não é uma coisa tão democrática assim, né? Para você ver, o curso, para você entrar no curso de mestrado, você tem que fazer uma série de provas que são classificatórias. Prova de língua estrangeira, prova dos conhecimentos da sua área, da sua disciplina. Aí você passa. Aí você vai por uma fase eliminatória, que é a entrevista. Pô, tinha que ser o contrário. As provas iniciais é que tinham que ser eliminatórias e a entrevista tinha que ser classificatória. Mas não é assim que funciona. Aí se o cara é o teu padrinho, você consegue a entrevista. Se você não tem nenhum conhecimento na faculdade, você vai ficar entre os últimos, né? Eu penso assim.